E aí pessoal, tudo bem? Quanto tempo, hein? Por isso que o nome dessa apresentação é falando sobre as atualizações de setembro e outubro. E muita coisa aconteceu, estive extremamente ocupado esses 2 meses aí, trabalhando em alguns projetos e eu queria, fazer o follow-up de alguns e-mails que eu recebi e aproveitar e dar um update em relação a tudo que vem acontecendo, né? Com relação a setembro foi Ignite. Encontrei com algumas pessoas do Brasil que passaram lá no booth de Azure Security Center, outras que foram para a minha palestra sobre Azure Security Center. Eu agradeço para quem apareceu por lá. Outros eu tive rapidamente, só para dizer um tchauzinho, foi bem legal. E o Ignite deste ano foi, para mim, foi um dos melhores. Eu venho participando do Ignite desde a primeira edição, né, que foi em 2015 em Chicago. Ano passado foi em Atlanta, esse ano em Orlando, e ano que vem vai ser em Orlando novamente. Mas esse ano teve o nível de perguntas, o nível de satisfação com relação à segurança de Azure estava bem mais visível, né? As pessoas estão usando mais, está surgindo mais perguntas. E como o Azure Security Center trouxe várias novidades, acabou que foi normal fazer muita pergunta a respeito disso. Mas bem, a minha palestra está no YouTube, já no canal do Ignite. Todas as palestras já estão disponíveis lá. Quem quiser assistir, assista lá. Procura por Investigation, Ignite, essas duas keywords que você vai achar com certeza. Okay? Agora, aconteceu uma coisa interessante quando eu estava lá em Orlando, né? Contos. Eu usei muito Uber lá, né? Pra não ter que rodar lá por dentro, usei Uber. E dos 4 Ubers, as 4 viagens de Ubers que eu fiz, 2 eram brasileiros. Bem interessante, porque logo de cara assim eu já identifiquei que era brasileiro pelo nome, aí perguntei se falava português, a gente começou a conversar e tudo mais. E interessante, né? Esses brasileiros que eu tive a oportunidade de conversar saíram do Brasil pelo mesmo motivo que a gente vem falando sempre, né? Oportunidades, violência, tudo mais, tal. E eles estão teve um inclusive que trabalhava com tecnologia e tinha empresa no Brasil, pelo menos isso que ele me contou, né? Tinha empresa no Brasil e tudo mais, e não estava mais dando, ele resolveu vender tudo e vir para os Estados Unidos. E agora tá trabalhando com o Uber. Então, mais uma vez, a imigração ela vem acontecendo de qualquer forma, né? Inclusive eu recebi um e-mail 2 semanas atrás de um colega. Na verdade, eu recebi esse e-mail quando eu estava em Atlanta, por isso que eu nem respondi ainda. Vou aproveitar e vou falar para você aqui, você sabe quem é, né? Ele falou assim: tá muito difícil entrar nos Estados Unidos agora com o Trump. Não me esqueça o Trump por enquanto, entendeu? Não se preocupe com outra coisa. Porque na realidade, muita coisa que foi feita do ponto de vista de imigração foi ajustes. Nada radical foi feito ainda. Principalmente com relação ao H1B foi reduzido. Mas por quê? Porque infelizmente havia também muita fraude. Então o governo pegou e fez umas modificações e aumentou o pré-requisito técnico para bater a barra do H1B, o que é bom para quem é qualificado. Entendeu? Para quem é qualificado não precisa temer, né? O requisito de qualificação. Mas se você é qualificado, acabou-se. Tá entendendo? Então aumenta-se a barra de qualificação justamente para filtrar para vir os mais qualificados. Tá entendendo? Então se você está bem do ponto de vista de qualificação técnica e, claro, o H1B requer o bacharel, é um dos pré-requisitos, a não ser que você tenha X números de anos, vários números de anos de experiência, tenha como comprovar, ou seja, o processo torna-se mais difícil, mas se você tiver o bacharel, melhora. Se tiver uma pós-graduação, melhora. Se tiver um mestrado, tudo isso agrega, tá entendendo? Então não se deixe envolver demasiadamente nesse sentido, não. Mas essa é a pergunta. Então o que eu dizer, está muito difícil com o Trump? Não mudou muito não. Desse ponto de vista não. Houve ajustes, tá certo? Mas não. O que aconteceu foi que muita gente parou até de pedir.
ficou com medo de pedir, de começar o processo antes de nem saber o que aconteceu. Então naturalmente houve uma redução de pedidos de H1B. Por quê? Porque o pessoal começou a virar peru, morrer na véspera, né? Porque esse é um problema, entendeu? A gente é levado, cara, pela mídia de acreditar em coisas que às vezes não são exatamente como a mídia diz. Isso já está comprovado. Isso não é fake news, mas infelizmente existe um extremo aumento de algumas coisas. E aí o que acontece? Você vê a notícia e você já give up, né? Você já diz assim, não vou nem tentar não. Tu viu como é que tá? Tu assistiu o jornal? Tu viu o jornal? Como é que tá a coisa? Como tá difícil? Pra que eu vou tentar? Cara, faça o seu research. Entendeu? Não faça o seu research em um site, 2 sites, faça em todos. E não olhe só de um lado não. Tem jornais e sites que são tendenciosos por um lado. Tem jornais que são tendenciosos por outro lado. Quando eu falo um lado, outro lado, eu tô falando esquerda e direita mesmo. Entendeu? Então olha os dois, olha algo mais neutro e tenta dessa coisa filtrar um pouquinho, porque tu nunca vai achar uma resposta extremamente correta, porque cada um puxa por seu lado, usando o famoso bias que eu falei no vídeo onde eu estava falando sobre fake news, né? Então, inclusive falando em fake news, no Hacker Halted teve um debate, né, um debate envolvendo um profissional de segurança e um cara do NSA, né, do NSA. E o tema foi esse, o uso de fake news para propagar inverdades e levar a população a fazer alguma coisa sem mesmo ter acontecido. Isso é uma coisa séria, E você, se você é profissional de segurança, você tem que ser um agente que combate isso. Tá entendendo? Lá no Hacker Halted, eles deixaram bem claro, e o cara da NSA falou, Yuri, ele falou assim, pessoal, né? Ele não falou direto pra mim não, claro. Falou assim, pra todo mundo, né, que tava na plateia, falou assim, fake news sempre existiu e sempre vai existir. Entendeu? Sempre vai existir porque o ser humano, ele gosta de ler algo que tendencia a bater com os princípios ou com a vontade que ele tem. A verdade muitas vezes é vista de acordo com o que você quer ver. Tá vendo? Então, se você quer achar uma verdade, você vai procurar até achar. Igual aqueles estudos, o cara que morre de beber cachaça e fala assim, não, achei um estudo aqui que diz que se eu beber vinho, um copo, por dia eu sou saudável. Mas se eu beber 10, eu vou viver bebo. Pronto. O cara já achou o motivo para beber. Mas porque ele foi atrás de uma justificativa, né, que leve ele ao estado ébrio, né, diário. Então a verdade ela é vista de acordo com o que você quer ver. Você tem que eliminar o seu bias e procurar fazer a pesquisa baseado, né, em evidências. Tá entendendo? É como se foi falado lá no Hacker Halted. Se você é um investigador, você vai apresentar um relatório para o seu cliente, você tem que trazer o quê? Evidências de como o sistema foi comprometido, tá certo? Quem comprometeu, quais são, cadê as provas? Mostra as provas. Não adianta copiar e colar link, não. Quando você é um investigador, você tem que mostrar as provas, mostrar o hash daquilo que você obteve. Então, quando for propagar uma notícia, quando for fazer alguma coisa desse tipo, você tem que pensar ter o mesmo mindset, né? Eu estou aqui sendo um agente, tá certo? De propagação da informação. Eu tenho que validar essa informação antes de propagar. Então isso é um assunto sério que afetou bastante nas eleições dos Estados Unidos aqui. E vocês aí no Brasil fiquem de olho, porque ano que vem vai ser pesado. Ano que vem vai ser pesado as eleições. E mais uma vez, fake news vai ter um grande papel. Tá certo? Tenha muito cuidado para não ser ludibriado e seja um agente educador do que é certo ou errado. Tá entendendo? Do ponto de vista de informação. Aí vem, aqui já é um assunto totalmente randômico, né? Outro e-mail que eu recebi do cara meio que desesperado, dizendo, rapaz, eu ainda não sei por onde começar, eu quero começar com segurança, mas eu estou migrando para essa área, eu não sei por onde ir e tal. Então, pessoal, vai para segurança, área de segurança da informação,
você tem que fazer o quê? Você tem que começar pelo Foundation. E o Foundation, eu sempre digo, é o Security Plus. Não é porque eu escrevi o livro, não. É porque ele cobre basicamente tudo que você precisa para dar aquele pontapé inicial. Entendeu? Depois do Security Plus, você segue a linha que você achar mais recomendável. Se você quer trabalhar na parte de gerenciamento, ser um gerente de segurança, vai para o CISP, vai para o CISP e estuda para ser um gerente de segurança. Se você quer investir mais naquela coisa de deep dive, de fazer ethical hacking, né, vai para o CAH, né, Certified Ethical Hacking. Se você quer ser um penetration tester, aí o ideal seria o quê? Fazer o CAH primeiro, porque você adquire um conhecimento prévio, depois o penetration tester. Aí já seriam 3 etapas, entendeu? Se você quer ter uma visão mais abrangente, mas também com mão na massa, e ser mais um analista de segurança, CSA+, entendeu? Então tem vários caminhos. Não vai sair fazendo certificação feito um doido, porque mais não necessariamente quer ser melhor. Mais não quer necessariamente dizer que é o melhor para você, porque você está gastando dinheiro, investindo e dando tiro no escuro, né? Imagina você tem uma arma que está atirando e aí quando você olha você não acertou nenhum alvo. Por quê? Porque você está dando tiro no escuro. Então tente buscar, começar pelo Security Plus e a partir daí buscar uma aptidão. O que te agrada mais? Aí você pega e alinha isso com a demanda do mercado. E note que a demanda do mercado vai variar. Eu recebi e-mail de gente na Europa, eu recebi e-mail de gente no Canadá recentemente, tá certo? Me perguntando, dando dica de carreira. A dica de carreira vai variar de acordo com o mercado. E não tem uma informação sobre o seu mercado local. Então você tem que fazer esse research local, né? E obter, tá certo? Essa informação. E se for começar do zero com segurança, comece com o Security Plus e a partir de aí, né, verifica o que é que você vai estar fazendo. E aí vem também aquele e-mail meio que desesperado, né? Mas quer ir embora, não aguento mais aqui não. Cara, não tem muito saída não, entendeu? Os caminhos são aqueles dos 6 vídeos que eu falei, entendeu? Que se você não assistiu ainda, eu recomendo que assista, porque eu cobri bastante coisa lá. Tem gente que mandou e-mail para mim perguntando isso, eu simplesmente mandei os 6 links de resposta. Bom, assista. Mas realmente continuar ficando de olho. E existem essas coisas alternativas, como é o caso lá que eu conheci esses 2 brasileiros que eu conheci dirigindo Uber, entendeu? Lá. E eles estão, como ele falou assim, tô fazendo meu ganha-pão aqui no Uber, mas nesse meu tempo vou me infiltrando no mercado, vou fazendo curso, vou conhecendo gente, tá certo? E quem sabe uma hora rola um visto para mim, entendeu? Então tem isso também. E para os que estão em multinacionais no Brasil, que tem escritório nos Estados Unidos, procurem, né, iniciar um processo de dizer assim, olha, eu queria ir para os Estados Unidos, queria apoio da empresa. Para isso eu precisaria de um L1, né, que é o visto de transferência, que é bem mais fácil. E então você trabalha nesse plano de migração através da própria empresa, tá entendendo? Então tu tem todos esses aspectos, tem algumas opções. Agora, ficar, tá certo, parado no Facebook reclamando que não aparece a oportunidade, que não tem jeito, que não sabe o que faz, tudo mais, não vai dar jeito não, mas aí de fato a coisa pior que tem é você perder tempo no Facebook reclamando que não tem tempo, que não dá, que não tem, não vai resolver nada e vai te deixar mais frustrado. Tá vendo? Tu vai, né, expelir o teu ódio, a tua frustração naquele momento, né? Várias pessoas vão fazer a mesma coisa e no final ninguém ganhou nada, né? Então tem um plano mais proativo nesse sentido. Bem, pessoal, então basicamente é isso. O curso de CSA+, da classe está começando agora em novembro. Quem está inscrito vai estar participando lá no começo de novembro. E vai ser um curso bastante interessante. E algumas pessoas já estão até lendo o livro e estudando. Meu próximo passo de carreira agora é terminar os 2 livros que eu estou escrevendo, né? Na verdade, o livro de Cybersecurity pela Packet, aquela empresa
da Inglaterra que eu falei, e eu assinei, isso aqui é novidade também, né? Nem tinha nem avisado. Eu assinei um contrato recentemente com a Microsoft Press, eu e o Tom Schindler, para a gente vai escrever um livro de Azure Security Center. Esse livro eu já entreguei o primeiro capítulo, esse vai ser o meu livro número 20, entendeu? Esse é um livro bastante importante para mim, pessoalmente falando, e vai ser um livro sobre a tecnologia que atualmente eu venho trabalhando mais. Eu e o Tony, a gente trabalhando muito, a gente vem trabalhando no Azure Security Center desde que ele era um prototype chamado Roma, né? O nome beta dele interno. Então a gente vem trabalhando nele desde o começo, vendo ele crescer. Tem uma amizade forte com o time de produto que fica em Israel, então vai ser um livro bastante interessante de escrever, com bastante novidades que vem por aí também. E mês que vem eu vou estar em Redmond para o Blue Hat, a conferência da Microsoft. E aí em dezembro é tentar finalizar esses projetos, finalizar um livro e o outro livro a gente finalizar até março do ano que vem. E continuar, né, galgando esses improvements, essas melhorias a cada projeto, né? Uma coisa importante que você tem que sempre almejar é esse continuous improvement. Você entregou um ano com sucesso, foi ótimo. Ok, ano que vem tem que ser melhor, e assim vai. Você tem que usar você como espelho de melhorar. Não usa fulano, não usa ciclano. Diz assim, eu tenho que ser melhor que aquele cara. Não, você tem que ser melhor que você. Cada ano que passa você tem que bater você mesmo. Porque aí, quando você tornar-se a sua própria competição, a coisa fica melhor, entendeu? Você não fica mais com aquele problema, aquele estresse de olhar para o cara do lado. Não, o cara do lado tem a vida dele, tem a carreira dele, entendeu? Não se preocupa com ninguém não, macho. Faz a tua parte e a coisa acontece. Um abraço e até a próxima.